E aí, seus excelentos, vambora. A gente tá indo no centro aqui de Friburgo levar o aquecedor para consertar, tudo mais, fazer algumas coisas, dar um help para uma vizinha nossa que tá com um cachorrinho dela doente, não tá podendo sair de casa, a gente vai dar um pulo no mercado para ela, fazer umas coisinhas assim na rua, né? E eu já tava precisando, já tava sentindo necessidade de fazer esse vídeo há bastante tempo. Gente, isso aqui é porque o paralelepípedo aqui em Friburgo é tenso, tá? Aí vocês veem o carro assim, né? É que aqui o paralelepípedo é sofrido. Nosso carro, então, que é baixo, sofre pra caramba com isso. E a gente estava sentindo necessidade de fazer esse vídeo já tinha um bom tempo, porque um dos shorts que mais bombaram aqui no canal foi o shorts da GS, que o Flávio tinha acabado de sair de uma internação de praticamente um mês, né? Com problema no coração, que ele teve que fazer 2 procedimentos cardíacos e procedimentos cirúrgicos, e ele, com 2 dias saindo do hospital, acho, 3 dias, sei lá, ele foi mexer na GS, na garagem, né? E eu flagrei ele, entendeu? Porque na verdade ele tinha saído de carro e ele tava com a mãozinha coçando para mexer na GS. E eu consegui flagrar ele nesse momento, né? Ficou um vídeo muito engraçado até no final e acabou que bombou aqui no canal. E logo depois disso, parece até olho, né? Vou te contar. Aconteceu uma situação muito complicada que a gente vai narrar aqui. Para quem não é tão inteirado, eu entendo que tem muita gente aqui no canal que, por conta de eu ser carteira nova, me segue a gente aqui porque se identifica com isso, né? De eu contar minhas experiências como carteira nova de moto. Também, né? E para quem não sabe, GS é uma moto da BMW. O Flávio tinha uma 1250 Triple Black e Adventure, que é chamada, o apelido dela no meio motociclístico é Robozão, né? Porque a bicha é enorme, é um monstro. E é simplesmente uma das motos mais desejadas, cobiçadas pelos Dracs. E vamos lá, conta aqui o que aconteceu. Então, a gente tinha combinado de fazer uma viagem para o Nordeste, De né? lua de mel, né? Lua de mel. E eu tinha colocado os baús na moto, Tudo baú todo original, baú. gastou uma grana, né? E a moto já estava prontinha estava revisada, inclusive na BMW, estava Que a gente ia prontinha para viajar naquela viajar. semana. Só que eu tinha saído Foi da da internação. internação, né? Foi. Você saiu da internação numa sexta-feira e o ocorrido foi na terça-feira. Então, sábado, Na domingo, terça-feira segunda, da outra 4 feira. dias depois É. dele ter feito os procedimentos cardíacos. E nessa terça-feira, fatídica, né? Eu ia comprar uma tinta para um serviço que eu estava fazendo em casa, lá numa pia, coisa e tal. Soldado no quartel que é serviço, né? Tá em casa, não vai ficar de perna pro alto, não. Tem um monte de coisa pra fazer em casa. E tem uma loja em São Cristóvão, lá no Rio, que chama-se Caçula, e tem desse tipo de tinta que eu queria lá, né? Aí, mas isso aí já era de tarde, a loja fecha às 6 horas da tarde, não, 7 horas da 7 tarde. horas. Isso daí era 6 horas. 6 e um quebradinho, 6 e um É, pouquinho de nada. Eu olhei no Google, vi que a loja fechava 7 horas. Só que eu falei pra ele que 7 horas era a loja do centro, que era mais perto da gente, inclusive, né? mas eu entendi que era essa Não, loja de você São na Cristóvão. verdade quis ir na de São Cristóvão, porque de São Cristóvão você disse que é maior e que tem mais variedade de coisas e você era mais fácil de achar tinta lá. Também. E, e assim, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que por volta de 5 e meia da tarde, o caos está instaurado no trânsito, né? Então, e para eu chegar de casa nessa loja, nesse horário, se eu fosse de carro, eu não ia conseguir. Aí o que eu fiz? Eu vou de moto. A primeira moto que estava
na feição de saída era justamente a GS. Aí Eu ainda peguei, não tinha a Teteia, né? Nessa é, época, pois é, senão ele pegava a Teteia, que foi minha primeira moto. eu tinha descido inclusive com a chave do carro para tirar o carro, Manobrar, afastar, né? manobrar para poder sair com as motos. E botei a chave no bolso, né? E peguei a moto e fui embora. Fui para São Cristóvão. No caminho, a gente passa por um lugar chamado Quinta da Boa Vista, né? E quem é do Rio conhece bem. E quando eu circundei ali a Quinta da Boa Vista, eu senti que uma moto de baixa cilindrada estava muito rápida atrás de mim, né? Aquilo ali me deu desconfiança, eram dois, No Rio, a gente sabe que dois um numa dos moto. maiores medos do carioca é ver dois caras em cima de uma moto. Aí o que que eu fiz? Eu acelerei, né? Acelerei, dei um perdido neles e fui embora. Mais uns 3 quilômetros ou 4 quilômetros, uns 3 quilômetros depois, tem um sinal muito movimentado, que é ali na Praça do Exército. Tem um posto grande de gasolina da Petrobras, Perto tem do Pedro II, né? perto do Colégio Pedro II, tem um pardal no sinal, um sinal muito iluminado e muita Muito gente movimentado. atravessando. Aí eu, assim, como eu não vi mais os caras no retrovisor, eu pensei que eles tinham pego um outro caminho, que dava lá para uma outra comunidade. Aí eu parei no sinal. Nessa de eu parar no sinal, os caras me alcançaram. Aí eles estavam numa moto que era roubada, lógico, né? Deixaram a moto no sinal, eu tava na faixa de motocicleta, que é uma faixa mais adiantada, né? Eles deixaram a moto atrás e já vieram já me enquadrando já. O garupa estava armado, já chegou do meu lado assim com a arma, né? Por trás, perdeu. Eu já tirei a mão do da, da manete, né? E do guidão e fiquei esperando, né? Ver o que eles iam falar. O cara que estava com ele, que eu acho que não estava armado, era o que estava dirigindo a moto, deu a volta na minha frente, botou a moto no descanso e falou para eu sair. Aí eu saí, fizeram aquele ritual, né? O cara que estava com a arma, A limpa. fizeram a limpa, tal, me revistaram todo, levaram a chave do carro, inclusive, uma das chaves. Mandou eu sair, eu já estava me afastando, ele mandou tirar o capacete. Eu uso óculos por baixo do capacete, meu óculos já caiu no chão, coisa e tal, liguei o capacete, não liguei pro óculos e já estava entrando já estava subindo a calçada. Quando já estou com um dos pés na calçada, já para subir a calçada, escutei um monte de tiros atrás de mim e um deles pegou no meu braço. Assim que eu senti o tiro no braço, eu me abaixei e levei outro na cabeça aí de raspão. Sorte foi que a reação que eu tive quando veio o tiro no braço foi de me abaixar. E o da cabeça Para de falar essa não pegou. palavra. As pessoas já sabem o que que é, entendeu? Porque Ah, tá. pode cair coisa E do divulgação do vídeo. Ah. aí o que que aconteceu? Eu fiquei baleado ali, né? Segurando o braço, muito sangue. E tinha quando eu vi que subi na calçada, eu não estava entendendo muita coisa. Pensei comigo, pô, entreguei a moto. Pô, não reagi, entreguei a moto, pô, os caras ainda estão atirando em mim. Aí tinha um PM atrás do muro, né, que mandou eu me abaixar. Se abaixa aí, você quer. Aí eu me abaixei, tentei me abrigar atrás de uma banca de jornal que tinha próximo. E o PM trocou tiro com o cara fugiu a pé, porque o da frente saiu com a moto, arrancou com a moto, foi embora, né? Não Inclusive, esperou. colidiu com uma velhinha na Praça Paris, que é uma praça à frente, a Praça Argentina. Não esperou o comparsa, né? Abriu Largou ele. fora e o cara tentou fugir a pé. Nessa dele tentar fugir a pé, ele tentou também roubar uma outra moto. Só que ali, naquelas imediações, imediação de quartel de exército coisa e tal, e ali é muito policiado ali, né? Então, lá na frente já cercaram ele e ele não conseguiu fugir. Até porque o polícia que vinha atrás, que começou a troca, ele avisou né, a galera
o policiamento local o que estava acontecendo, né? Que o pessoal escutou muito tiro ali, né? Tem muitas patrulhas por ali, coisa e tal, o pessoal logo veio ver. Não, ele me falou no hospital que ele comunicou. Aí conseguiram prender O autor. o autor, né? Eu fui para o hospital, a própria PM me socorreu, me levou para o hospital público. Foram muito atenciosos. É, Eles que me PM, ligaram, né? é a No PM. hospital. Porque, meu Deus do céu. Aí Souza Guiar. eu fui atendido lá, no primeiro atendimento. Já saí meio puto do hospital, O porque atendimento em Bruna e Manda. estavam atendendo. Passando bandido na frente dele, de um outro bandido, que não tinha nada a ver, porque o bandido estava dizendo que estava com uma dorzinha aqui. De uma outra ocorrência lá. E Aí falaram que eu era esperando lá, protocolo, com o braço sangrando, sem ponto, esperando para sem ser nada. suturado. Aí eu acabei saindo da revelia do hospital, fui para um hospital particular. Inclusive fui lá para Quintas Dó, né? Voltamos para Show. Socorro. Tá, a próxima etapa. Ué, Aí, você vê, meu filho, que tem um monte de carro parado ali em fila dupla ou abestalhado? Um motoboy aqui que passou, que reclamando que a gente tá no meio das pistas aqui. Não, a estressadinha do trânsito sou eu, tá, gente? Não é ele, não. aí nisso, me prestaram os primeiros socorros. Eu fui para a delegacia, né, depois, para prestar depoimento. E quando nós chegamos lá na delegacia, o pessoal da ocorrência estava lá, os PMs, e falaram pra gente que antes da gente chegar... Antes disso, tava o pai do meliante Então, e 2 advogados, né? Esperando. que antes deles chegarem com o preso lá na delegacia, lá com o suspeito, né? Na delegacia já tinha 2 advogados, E a mãe a família inteira. E o pai lá, né, dizendo que o filho era trabalhador. Querendo quebrar a delegacia, dizendo que o filho era trabalhador e que aquilo ali era um absurdo. Era um absurdo ter prendido o filho dele, não sei o quê. Enfim. Com carteira assinada e o escambau, né? Que tinha. Mostraram a carteira assinada e o escambau, tá? Da criatura. Enfim, eu falei, renda extra que ele faz então, né? Eu que fiquei com prejuízo, né? Porque a moto estava no seguro. Bem, o seguro pagou a moto. Só que fiquei com 2 tiros, né? Levei 2 tiros. E eu fiquei muito apavorada porque quem descobriu o segundo tiro, que foi o de raspão na cabeça, desse lado aqui, fui eu. Porque no hospital ninguém viu e ele também não tinha tocado. Quando eu cheguei no Souza Guiar, que eu o vi deitado na maca, todo ensanguentado, mas ele estava bem, estava acordado. O tiro transpassou o braço dele aqui, tinha um outro ferimento aqui, que também era tiro, né? Que a gente não sabe exatamente o que foi, como é que foi a balística da coisa. Eu vi sangue nele aqui também, mas eu achei que, sei lá, como ele estava deitado na maca, ele podia ter feito assim, alguma coisa assim, tava sujo de sangue, né? Podia ter sujado aqui. Aí quando a gente já estava no segundo hospital, eu falei, peraí, deixa eu olhar isso aqui direito. E nisso, eu olhei e eu vi que tava com um ferimento ali. E eu entrei em desespero ali naquele momento, porque, óbvio, né, eu já tava... Quando eu recebi a notícia inicialmente do PM me ligando, falando da situação, a minha cabeça já, né, eu saí desesperado, só calcei um chinelo na frente e saí correndo, porque minha cabeça estava a mil, tipo, podia ser, na minha cabeça, sequestro relâmpago, porque eu falei com ele, o PM passou a ligar. Ele começou falando comigo do assalto, e como ele começou falando comigo no telefone, eu achei que pudesse ser igual o assalto quando ele teve assalto do carro, né? Os assaltos do carro. Então, assim, tipo, levaram e tá tudo bem, né? Eu ainda perguntei pra ele, qual moto que levaram? Com qual moto você tava? Ele, tava com a Jéssica. Graças a Deus. Tá, a Jéssica tá com o seguro em dia, tudo mais, porque nessa época a Hayabusa ele tava mudando o seguro da Hayabusa e ela tava sem seguro naquele momento. Graças a Deus, tava com a Jéssica. Mas você tá bem? Aí nisso que eu perguntei se você tá bem, ele, então, eu tomei um tiro. O quê? Eu desesperado, eu pulei já. Aí nisso ele passou o telefone pro policial. E o policial, quando começou a falar comigo, me explicar, minha cabeça já a mil, eu já catando bolsa. Ainda bem que eu tava arrumada, que eu tinha acabado de chegar da rua. Eu só passei a mão na bolsa, calcei um chinelo e saí porta fora. Mas a minha cabeça a mil.
porque podia ser sequestro relâmpago na minha cabeça, e bandido diz que é policial em sequestro relâmpago, né? Sei lá, ele às vezes podia estar me economizando, ou porque depois que ele falou que tomou o tiro, o policial falou, não, mas ele tá bem, não sei o quê. Podiam estar falando aquilo ali só para me acalmar, né? Para eu não chegar desorientada, porque o PM não sabia como é que eu ia chegar no hospital. Eu peguei um Uber para ir. Uber não, táxi na rua. Mas, né, eu podia chegar desorientada também e serem 2 acidentados, na verdade, ao invés de um só. Até eu chegar no hospital e ver como é que ele estava realmente e me acalmar, né? E aí, quando eu vi o ferimento na cabeça, aí eu tive o segundo. Ai, uma intrudinha ali, vinho linda. Novinha, tu viu? Ajeitadinha. Eu tive o segundo impacto de desespero, porque assim, um tiro numa extremidade, você até pode ficar tortinho, né? Mas ninguém morre de um tiro de extremidade. Agora, um na cabeça de raspão, lembra que eu falei do paralelepípedo, né? No início do vídeo. Agora, um de raspão na cabeça é livramento, né? E a gente vê o quanto que Deus bota a mão e protege, né? Numa situação dessas. E depois vem aquela situação chata. Olha o moleque. Gente, é retardado? Vem aquela situação chata de que você tem que fazer reconhecimento, né? Ainda lidar, ficar frente a frente com o advogado do cara, essas coisas todas, né? Chatas, né? Mas e ele só ficou agarrado na audiência de custódia porque ele fez os ferimentos no Flávio, entendeu? Porque aí pegou como tentativa de... Mas, na verdade, foi a delegada... Foi a delegada que ajudou colocando isso. Porque assim, ela fez o certo. Porque se dependesse do escrivão, não ia entrar como tentativa de latrocínio. Não pode falar, por isso que eu tô falando assim, entendeu? Tá. Eu vou ter que botar no silêncio eu vou ter que botar um monte de partezinha com a voz sem sair no vídeo. Tem que editar pra caramba esse vídeo. Então podia sair como tentativa disso que ele falou, né? Não sairia se fosse só o escrivão falando. Mas a delegada mais safa botou. Porque o que der para fazer, gente, eles tentam, né? Mas infelizmente a polícia, hoje em dia, eles próprios falaram pra gente. Quando a gente voltou na delegacia para saber como é que estava andando, como é que estava o andamento do caso, né? E o próprio investigador lá falou, a gente aqui enxuga gelo, entendeu? Porque a gente prende e eles soltam. Não tem jeito, infelizmente. E nisso, dia 23 de dezembro, eu estava no centro do Rio, ele foi me buscar com o meu carro, que ele tinha me dado de presente, de casamento, que era um Jeep, que aparece até no vídeo da GS, né? Um Jeep branco. E 2 bandidos armados também, lá no Estácio, a gente voltando na casa da minha sogra, armados numa moto. Pararam a gente e levaram o meu Jeep e todas as compras que estavam dentro dele de Natal. Então a gente teve um baita de um prejuízo com isso. E foi tensa a situação. Eu, por sorte, consegui salvar o meu telefone porque a Frida estava no meu colo. Ela sempre anda no meu colo, né? E eu consegui esconder o meu telefone embaixo dela. Mas, tirando isso daí, eu não consegui safar mais nada. E eu ainda discuti com a criatura, né? E a criatura com a arma na minha cara, numa frieza danada, falando, como é que é, tia? Ele tentou tirar minha aliança, né? Como é que é, tia? Quer tomar um... Tia? Quer tia? Entendeu? E assim... E eu discuti, você não tá vendo que eu tô tentando? Espera, não sei o que. Enfim, depois que passa que a gente vê a situação, né? E uma semana depois... Ai, o fusquinha azul. Uma semana depois, exatamente, dia 28 de dezembro, eu já estava muito medrosa de sair de casa nessa altura do campeonato, porque foi o incidente da GS, foi a situação da GS, foi a situação do Jeep, e o Flávio chegou para mim numa quinta-feira à noite, vamos dar uma voltinha de moto, tá calor, maior calor, a gente em casa, vamos tomar um vento na cara. Aí eu, muito reticente, assim, tá, ok, vamos.
Eu ainda tive, hoje em dia eu vejo que deve ter sido, sei lá, uma crise de pânico que eu tive no aterro, né? Porque eu tava sentindo a moto chimar, eu não sei se foi juntando vento, que era uma moto pequena, era uma 150, com o pavor que eu tava de qualquer coisa, né? Mas eu tava muito tensa ali. E quando a gente voltou para casa, dois moleques, eu tava parada na garagem, né? E na porta da garagem, porque quando eu ainda tinha a 150, eu tava muito novinha de carteira. E a rampa, aquela rampa que tá do vídeo do acidente das Ontes, aquela rampa ali é horrorosa. E eu tinha caído com ela uma das vezes que eu tava descendo. Me embananei ali e caí com ela. E eu tava com medo de descer. Então eu esperei o Flávio descer, o Flávio tava com a Hayabusa, eu esperei ele descer, ele fazia o quê? Ele descia, deixava a Hayabusa ali logo na entrada e subia pra buscar a minha. Isso daí, gente, era 9 da noite, assim, a rua que a gente morava era muito movimentada. Então, vieram dois moleques vindo, porque quando a gente tava parando no sinal, nós vimos eles, aí a gente se falou pelo comunicador, eu falei, tá ligado ali? Ele, tô ligado. A gente viu os moleques, só que ele não achou que os moleques viessem em cima de mim. Ele desceu e ele resolveu estacionar a moto. E a Hayabusa faz um barulho do caramba com aquele escapamento dela. Ele nunca ia me ouvir, eu gritando. O intercomunicador corta sinal quando ele desce pra garagem, né? Se eu buzinasse, ele também não ia ouvir por conta do escapamento da Hayabusa. E os moleques vieram em cima de mim para querer roubar a moto. Por sorte, eu peitei, porque no grito ninguém me leva nada, entendeu? E com isso não conseguiram levar a minha moto. Mas foi mais um pânico para conta. Depois que passa a situação, né? E nisso daí eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. Porque a gente foi sair, logo depois disso aí teve o Réveillon. A gente saltou do táxi, que a gente foi passar Réveillon num clube lá no finalzinho de Copacabana. E a gente... O que você quer? Endereço de coisa? Ok. A gente foi passar Réveillon num clube lá no final de Copacabana. E a gente teve que ir andando por uma parte de Botafogo a pé. Até conseguir achar um outro meio de transporte, que era mototáxi, lá perto do Morisco. E nisso, a gente vendo os moleques fazendo arrastão ali na praia de Botafogo. Arrastão mesmo, passando por entre os carros, sabe? Uma situação horrorosa. E eu apavorada, andando ali agarrada com o Flávio. Nisso daí, dia 30, se eu não me engano, a gente foi sair de moto dia 30? Ou foi dia 2, eu acho. Foi uma coisa assim. Eu não lembro qual foi o dia exatamente disso daí. Se foi um pouco antes disso ou um pouco depois. Eu não lembro exatamente quando foi. Mas foi nesse ínterim aí. A gente foi dar um outro rolezinho de moto na orla. E a gente, quando parou no sinal da Princesa Isabel, 6 da tarde, meia dúzia de moleques parados no sinal. O menor devia ter uns 6, 7 anos. O maior uns 14. Entrando assim por entre a gente. Por entre as motos assim. E fazendo a limpa. Entendeu? Enquanto uma menina estava atravessando, o menorzinho pegou o telefone dela. Outros 2 ou 3 entraram por aqui pegando do nosso lado. E eu tive uma crise ali de pânico. Eu comecei a gritar e chorar, pedindo pro Flávio, dizendo que eu queria ir embora dali, queria ir embora. E ele, calma. E aí a gente parou na frente do Copacabana Palace. É aqui, amor? Não, é atrás do shopping, né? A rua atrás do shopping. E nisso ele falou, a gente não tem mais como a gente continuar aqui, porque você está desenvolvendo síndrome do pânico. E ainda a situação ali para mim foi pior ainda, porque a quadra do Copacabana Palace é a quadra mais assaltada da Zona Sul. Pra piorar, e a gente parou ali. E a Hayabusa, ela tava com um problema na época no estator, que quando ela esquentava, você tinha que esperar ela esfriar para ligar de novo. E nisso daí a Hayabusa estava quente, você não conseguia ligar ela para poder ir embora. Então eu tava com isso tudo
esse mix de emoções assim, eu chorando desesperadamente, querendo sair dali. Só que eu não tinha como, eu vou deixar a gente ir embora, ia montar na Teté, ia embora e ia deixar a Hayabusa ali. Quando a gente voltasse, a Hayabusa não tava mais. Entendeu? E aí, nisso daí, a gente deu o ultimato. A gente decidiu que realmente a gente precisava se mudar, porque não tinha mais como conviver com a violência no Rio. E na primeira semana de 2025, nós subimos para Friburgo. A gente já tinha esses planos desde do primeira situação da GS, né? A gente tinha batido já o martelo que ia fazer isso, mas a gente estava assim, decidindo para onde que a gente ia, né? Estudando as cidades, o que seria melhor. A gente não tinha planos de sair do Rio, porque eu tenho pais idosos, ele tem mãe idosa, então a gente precisava estar perto, mas ao mesmo tempo estar fora da loucura, dessa loucura que é a capital do Rio. E a gente estava decidindo ainda por isso. Aí teve a segunda situação do Jeep. Com a terceira, a gente falou, não tem como mesmo ficar e vamos decidir mesmo. E a gente subiu para Friburgo para procurar apartamento na primeira semana de janeiro. Conseguimos achar, tudo mais, batemos o martelo. Início de fevereiro, a gente se mudou para cá. E foi isso que aconteceu. A melhor coisa que fizemos foi ter vindo para cá, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque a gente tem problema com segurança, anda bem, deixa o carro aberto aí em qualquer lugar. Aqui é uma tranquilidade. Mestre de fazer isso. Incrível. Aqui é muito bom de se viver, graças a Deus. O policiamento funciona, entendeu? A saúde pública funciona. A gente não gosta nem de ficar falando muito disso, né? Para não perdermos o nosso cantinho de paraíso. Entendeu? Mas foi isso que aconteceu. Tá bom? A gente já sentia a necessidade de compartilhar isso com vocês há bastante tempo, né? Que, infelizmente, a gente está sujeito, né? A passar por isso, morando em grandes centros, tá? E se você é nova por aqui, gente, já se inscreve, deixa o like, tá? Compartilha esse vídeo aí com quem você conhece aí, que passou por experiência parecida ou que está pensando em se mudar da cidade que mora justamente por essa questão, né, desse tipo de problema, tá? Se inscreve, deixa o like, que pra vocês isso não custa nada, mas pra gente vocês ajudam horrores esses youtubers iniciantes aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.